Olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo da Bíblia. Você não pode ficar de fora. Vamos aprender o que a Bíblia fala para você. Vem comigo! O tema de hoje é a origem do mal. Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. Acompanhe comigo. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Lúcifer era um belo anjo criado por Deus, com livre arbítrio, cujo orgulho levou-o a se rebelar. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 a 17. Acompanhe comigo. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor, Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. Tu era querubim, ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Lúcifer decidiu exaltar seu trono acima de Deus. Decidiu fazer a lei em vez de observá-la. Acompanhe comigo no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 a 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. A guerra começou no céu. Satanás e seus anjos lutaram contra Jesus e seus anjos. Acompanhe comigo no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Satanás foi expulso do céu. Lucas capítulo 10, versículo 18. Acompanhe comigo. E disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu. Deus criou o homem à sua imagem. Ele deu um lar magnífico no Éden. Gênesis capítulo 1, versículo 27 a 31.
Acompanhe comigo. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus o abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, servosão para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde e manhã o dia sexto. Satanás conseguiu que Adão e Eva duvidassem de Deus, desafiando abertamente sua autoridade. Isso se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo de 1 a 7. Acompanhe comigo. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. O pecado nos separa de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2. Acompanhe comigo. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O resultado final da desobediência é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Acompanhe comigo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. A natureza da raça humana mudou por causa da desobediência e tornou-se uma natureza pecaminosa. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Acompanhe comigo. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Toda a raça humana sucumbiu à culpa, à desobediência e ao pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12, capítulo 6, versículo 16. Acompanhe comigo. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça.
Jesus tomou a natureza humana, enfrentou as tentações humanas e foi vitorioso. Hebreus capítulo 2, versículo 14 a 17. Acompanhe comigo. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que, em tudo, fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Jesus venceu onde Adão fracassou. Romanos capítulo 5, versículo 17 a 19. Acompanhe comigo. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Através de Jesus, obtemos a salvação como uma dádiva. Romanos capítulo 3, versículos 24 e 25. Acompanhe comigo. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Jesus está conosco em todos os nossos problemas, confortando-nos em todas as nossas perdas. Isaías capítulo 41, versículo 13. Acompanhe comigo. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Satanás será completamente destruído no final. Ezequiel capítulo 28, versículo 17 e 18. Acompanhe comigo. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhe para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste o teu santuário. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. O nosso Deus criará um novo céu e uma nova terra. Apocalipse capítulo 21, versículo de 1 a 5. Acompanhe comigo. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima,
e não haverá mais morte, nem planto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. O pecado não voltará a levantar-se. Naum, capítulo 1, versículo 9. Acompanhe comigo. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Deus abençoe você. Um forte abraço de seu irmão André.